Câncer, caranguejo. Bem-vindo ao Chamonix Tarô, sou a Graziella, essa é a sua leitura semanal atemporal intuitiva. Essa leitura é para Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Câncer. Vamos lá, vamos ver o que eles têm para te dizer. Espero só coisas boas. Lembrando que essa leitura é geral, não vai ser para todo mundo que assistir, então pega só o que for para você, o que não fizer sentido vai servir para uma outra pessoa. Você pode sempre inverter os papéis aqui, se você estiver lidando com alguém do signo de Câncer. Pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Câncer, vamos lá, já começamos com Vagalume. O Lobo. Que interessante. Deer. Acho que é Corsa. Ah, eu sabia! E no fundo maço, o ovo negro. Ô, Câncer, eu não sei o que você tá falando aqui, mas as pessoas estão prestando atenção, viu? As pessoas ou uma pessoa específica. E aí, mais uma vez, você vai poder inverter os papéis, tá? Pode ser que seja você nesse momento que esteja atentamente prestando atenção a algo de muito interessante que alguém está dizendo. Tem uma energia bastante forte aqui de ensinamento. Eu não sei, seja lá o que for que essa pessoa lobo aqui está dizendo, está representando uma luz para alguém, uma luz na escuridão. Para outros de vocês está dando muitas boas ideias, né, como novas oportunidades que você pode ter, que você pode pegar. Mas, assim, tem a ver mesmo com pode ser um direcionamento, sabe, até. Esse lobo aqui tá me falando de ensinamento, de alguma forma. Vamos continuar essa leitura, então, Câncer, dizendo que é você, esse lobo, tá? Então, mais uma vez, seja lá o que for então, que você tá falando, estão prestando muita atenção e vai servir demais, para quem tá te ouvindo, o conteúdo. Vamos ver o que mais. Tem uma identificação também, sabe? As pessoas estão se identificando com o que você tem para dizer. O que mais? Ah, que interessante, uma tobira das águas, que é uma carta que pode falar de muitas emoções. E sabe o que é interessante aqui? É que é muito provável que esteja prendendo a atenção das pessoas, tá? Mas não só pelo conteúdo, que é muito importante aqui, tá? Obviamente, mas também tem alguma coisa no seu jeito de se comunicar. Pode ser uma comunicação mais tranquila, mais doce ou mais delicada. Se não for isso, é um tipo de comunicação, pode ser mais dramático, sabe? Sei lá, mas é algo que prende a atenção das pessoas. Tá? O seu jeito de comunicar prende as pessoas. E aí a gente fala, né, dessa coisa de doçura, delicadeza e tudo. Tem gente que acha que ser doce, ser acolhedor é ser bobão. E não é nada disso. Não tem nada de fraqueza e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá, então, vamos ver o que mais. Então, assim, não existe certo ou errado. Ninguém tá falando, é certo ter delicadeza no falar, é certo falar de modo ríspido. Não, cada um tem o seu jeito e tá tudo bem. Tá? Não significa que, mais uma vez, tá? Que seja uma fraqueza ou que seja de um jeito e ser uma fortaleza do outro. Pelo contrário, como a gente fala, tem muita gente que é muito ríspida, que rosna, que para esconder uma fragilidade, como uma forma de defesa, tá? Para não ficar vulnerável, para não se sentir vulnerável. E aí tudo isso que eu tô falando aqui é interessante, não é aleatório e não é por acaso também, tá? Porque muitas vezes essa carta me dá uma impressão de vulnerabilidade, como se como se esse animal tivesse
olhando para fora da janela com essas orelhonas assim atentas, imaginando que alguma coisa pode estar vindo, que algo pode acontecer. Então, essa obviamente foi uma mensagem paralela. Mas vamos ver o que mais com relação a esses ensinamentos e tudo. Como assim? Undressing the Salad. É uma carta que fala de uma missão quase impossível. Olha só, e no fundo do maço a gente tem The Oakman, que aqui representa para mim, de alguma forma, o eremita. É uma carta que transmite muita experiência. Então, assim, a gente está falando de alguém, que é você aqui, no caso, você que está assistindo, que está sendo representado por esse lobo, né? Que além de ter pegar as pessoas pelo emocional, mais uma vez, o que você fala, o conteúdo do que você está passando, né, é algo que transmite um certo conhecimento mesmo. Então, assim, você sabe do que você está falando. Mesmo que a gente esteja falando de uma troca aqui entre apenas duas pessoas, né, onde tem alguém que gosta de ouvir a tua experiência de vida, ou você traz soluções diferentes para essa pessoa, né, ou porque tem um acolhimento também, como a gente falou. É interessante, porque com esse Undressing the Salad, e a gente falou nessa luz na escuridão, vai até ser assim uma luz no fim do túnel, uma nova ideia. Como se essa pessoa loba estivesse apresentando mesmo para uma ou mais pessoas soluções até de alguma forma muito criativas. Pontos de vista muito criativos. Então assim, eu vou prestar atenção nisso porque eu não tinha pensado nisso. Isso pode representar uma saída, isso pode representar uma chave para eu conquistar uma oportunidade específica, né? Ou para eu ver novas oportunidades onde eu não estava conseguindo enxergar. É muito interessante essa leitura, Câncer. Muito mesmo. Até nessa fala, né, que a gente estava falando que pode ter uma coisa emocional, um apelo emocional também. Tá? Inclusive, a gente pode estar falando dessas emoções de... esses ensinamentos, essa fala, de alguma forma, estar ajudando a curar, pessoas a curar-se emocionalmente, ou a entenderem melhor as suas emoções, ou a saberem como direcionar melhor essas emoções e assim por diante. Então, pode ser que alguns de vocês trabalhem com cura de alguma forma. Leitura. Ô, Câncer, vamos ver o que mais eles têm para te dizer. E mais favor para Câncer? Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Júpiter. Mais favor. O Sol, marcando maior energia de Leão. O Sol fala de clareza, né? A gente está falando, o que esse lobo está passando é uma luz na escuridão, tá iluminando aí muita coisa para alguém. Né? O Sol pode falar de consciência, então o conteúdo dessa fala também pode de alguma forma trazer uma abertura de consciência maior para quem está ouvindo. Tem muito forte essa energia de acolhimento. Sim, eu tô pegando uma energia muito, muito bonita de acolhimento. Então, mais uma vez, eles estão batendo nessa tecla porque é importante. A coisa aqui não é somente o conteúdo. É muito importante para essas pessoas ou para essa pessoa sentir-se acolhido. Então, o acolhimento aqui é muito importante. Por isso que eu tô falando para vocês. A questão de alguns de vocês terem essa comunicação mais tranquila, acolhedora, a gente pode chamar de doce, né? É uma força. Então,
Tá vendo como não foi por acaso a gente falou dessa coisa? Não é uma fraqueza? Pelo contrário, é uma força. Porque é exatamente isso que está fazendo com que as pessoas te ouçam. Se identifiquem com você. Né? Não é todo mundo que gosta de tratamento de choque. Não é todo mundo que funciona com tratamento de choque. A gente tem essa maneira de achar que todo mundo é igual a gente, que não, tem que ser assim, é porque eu funciono dessa forma, então eu acho que o mundo inteiro tem que funcionar do meu jeito. Não é. Essa pessoa, essas pessoas especificamente, elas precisam sentir-se acolhidas. E é aí que dá o efeito que você pode estar esperando ou não também, porque eu não sei se esse lobo, de repente, não é uma coisa de profissão, sabe? É alguém que tá lá para acolher ou para falar alguma coisa porque é um amigo ou porque é alguém da família, né? Qualquer coisa assim. O que mais, por favor? O sol, ele representa o pai, então ele de alguma forma representa uma proteção também, tá vendo? Essa pessoa, e eu tô falando dessas pessoas porque eu sinto para muitos de vocês é mais de uma, é um grupo. Tá? Essas pessoas estão se sentindo protegidas, estão se sentindo acolhidas, estão se sentindo entendidas, compreendidas no que elas pensam, na confusão delas, na vulnerabilidade delas, ou no que elas estão passando, no que elas passaram, sabe? Eu não sei quando você está gostando, mas eu gosto muito dessa leitura. Eu acho uma energia muito bonita. Tá? E aí, você pode, mais uma vez, como a gente falou, inverter os papéis. Né? Se for você que nesse momento está recebendo uma orientação, né? Ou se você está no momento meio perdido, não sabe muito bem como agir, o que fazer, ou sente que ninguém está te entendendo muito bem aí no seu ambiente e tudo. Então, pode ser que esteja para aparecer ainda nos próximos dias essa figura que vai dar uma orientação, que vai te acolher de alguma forma. Vamos ver o que mais. Outro arcano maior, o louco. O louco é uma carta bastante espiritual. É uma carta que pode falar de leveza, de autenticidade também. Que vem muito de encontro a essa mensagem que a gente falou sobre não ter certo, não ter errado, tem a essência de cada um, né? Eu não sei não, viu, se essa orientação tem a ver com alguém também se sentir bem, se sentir livre para ser quem se é. Para não ter uma obrigação de demonstrar uma força, uma secura que não é seu de essência. E o outro lado também é verdadeiro, tá? De repente, alguém que está acolhendo uma outra pessoa no jeito dela de ser mais ríspido também, mais direto, ou mais rude, não sei, chama como você quiser. Né? De falar, olha, é a sua essência, você não precisa ser fofo se você não quiser. Né? E se você não precisa não ser também. Se você não precisa se esforçar para mostrar uma máscara de não, sou direto e reto, então eu sou autêntico. Não. Aqui é muito interessante essa mensagem do ser autêntico é ser quem se é. Não é só falar diretamente ou falar de uma maneira até mais grosseira, que significa ser autêntico. Eu espero que faça sentido isso para você. E tá muito forte essa mensagem, Câncer. Então, a coisa aqui é essa. Se você é esse lobo, tá? Se você que está assistindo é esse lobo, eles estão batendo nessa tecla de que assim, olha, continue fazendo do jeito que você está fazendo, seja ele qual for, tá? Porque está mexendo com as emoções das pessoas, elas estão prestando atenção. Não tente mudar o seu jeito, não tente ser mais ou menos doce ou acolhedor, tá? Porque é exatamente o seu jeito que está fazendo com que as pessoas te ouçam. Tá? Se você está invertendo os papéis, se você está do outro lado, pode ser que para alguns de vocês, mais uma vez, esse ensinamento, esse direcionamento venha para te tranquilizar, tá? Para dizer que, olha, tudo bem.
encontre uma solução para as tuas questões, até no modo geral, ou para uma situação específica, né, que tenha a ver com você também. Então a gente pode estar, como a gente falou, está falando muito dessa coisa de emoções, se é um direcionamento relacionado a emoções, né, é como se eles estivessem falando assim, olha, esse lobo, tá? Estivesse orientando essa outra pessoa, as outras pessoas, a falar, olha, enfrentem, vivam essas situações ou encontrem soluções que tenham a ver com a tua essência. É isso. Bom, no fundo do maço, a gente tem um 7 de ouros. Uma carta pode falar de avaliação, pode falar de resultados. A gente sempre vê no 7 de ouros um momento de colheita. Então, assim, ó, essa fala desse lobo é muito importante e pode trazer, inclusive, uma mudança positiva e um crescimento ainda maior. Tá? Para alguns de vocês, essa fala aqui, essa orientação, pode trazer também novas ideias, como a gente falou no início, não? Fazer alguém ou um grupo de pessoas perceber que existem novas possibilidades ou perceber, inclusive, oportunidades em lugares onde não se via, sendo como se é, tá? Oportunidades que vão ter muito crescimento. Então, aqui a gente pode estar falando, mais uma vez, nessa orientação de alguém encontrando novas oportunidades que podem ter muito crescimento, inclusive oportunidade de trabalho, né? E a gente pode estar falando, obviamente, sempre de um crescimento pessoal. Até um amadurecimento maior também, de alguma forma, com essas novas ideias, esses novos conceitos trazidos por esse lobo. Bom, vamos ver o que mais que eles têm para dizer com os oráculos, com o oráculo Anjos Ancestrais. Eu gosto porque aqui tem muito forte essa questão da abertura de consciência, de perceber que não seja lá qual for o conteúdo, de assim, que não existe só um jeito de ver, não existe só um jeito de fazer, não existe só um jeito de ser, não existe uma única resposta, nem uma única possibilidade. É essa abertura que está sendo dada aqui. Que se pode encontrar crescimento sendo como se é, não tem certo e errado no modo de ser. E a gente falou também dessa questão de soluções criativas, encontrar soluções criativas para uma situação específica ou de um modo geral. O que mais? Já entendeu? Câncer, o que mais? Ancião, mova-se além dos padrões ancestrais. Tá vendo? E no fundo do maço a gente tem o Shapeshifter. Transforme e desvele os teus dons. Tá vendo? Existe um monte de jeito de ser, né? Um monte de jeitos de fazer, sabe? Faça bem em cima da tua essência. Você não precisa ser como as outras pessoas, né? Ou sei lá, se é isso que você tá passando como ensinamento para as outras, que a gente não precisa ser igual, a gente não é igual. Cada um tem um jeito de fazer. E eu não sei se para alguns de vocês isso pode estar relacionado a alguma coisa ancestral, tá? De pessoas que vão sendo e vão seguindo os ensinamentos ou o jeito de ser, né, da mãe, do pai, dos avós. Então, assim, todo mundo lá na minha casa era assim, ó, durão e direto e tudo, mas eu não sinto que é assim a minha essência. Então eu sofro porque, sabe, eu não quero ser assim. Mas eu fui ensinado de que se eu não for assim, então as pessoas vão me ver como bobona, ou que eu vou ser de fato uma pessoa bobona se eu for mais delicada, entendeu? E o inverso também é verdadeiro, tá? Se eu sou mais direta, então eu fui ensinada que não, você não pode falar assim, sabe? Você tem que ser mais
mais doce, mais acolhedora, mas eu não sou, não faz parte da minha essência, sabe? E aí, com essa carta aqui, o que eles querem dizer é que existe um tesouro, né? Existe alguma coisa de muito preciosa e é muito bom, e sempre vai ter quem ressoa em ambos os jeitos de ser, tá? Ou nos infinitos jeitos de ser, né? Porque a gente está dando um exemplo de duas coisas só, tá? Ô Câncer, que leitura! Então é isso que eu vejo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma luz, que vocês tenham entendido, tenha sido útil para alguém. Fala aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Então, tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte e a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. Beijos e até mais. Tchau, tchau.